Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu futuro notebook. Hoje vou falar do notebook da Dell, o Dell Inspiron M25P. Eu ainda não trouxe esse notebook aqui no canal porque ele é um lançamento, tá? Ele acabou de chegar na loja, certo? Para adiantar o vídeo, você não ter que assistir o vídeo inteiro, um notebook que vai funcionar muito bem para os mais variados tipos de trabalho. Vai ser aquele notebook que, por mais que você não saiba o que exatamente, qual notebook vai te atender, qual notebook vai funcionar para você, ele vai quebrar um galho. Então, se você pretende comprar um notebook para fazer edições básicas de vídeo, para trabalhar com um professor online utilizando o Meet, etc., é um notebook que vai atender muito bem nesse quesito. Ele também vai conseguir solucionar alguns problemas ali para você conseguir editar algumas imagens, tá? Não vai ser o notebook ideal para você fazer edições avançadas, edições de vídeo avançadas, mas ele vai quebrar um galho, tá? Para você que trabalha com arquitetura, engenharia, precisa fazer cálculo de projetos, não é o notebook mais recomendado. Mas se você não tem dinheiro para comprar um notebook ali mais potente, um super notebook, podemos dizer assim, você pode comprar esse aqui que ele vai quebrar um galho, tá? Você, engenheiro, vai conseguir realizar alguns projetos ali no AutoCAD sem problemas. Lógico que não dá para exigir muito do notebook, porque a função dele não é essa, né? Mas ele vai te ajudar bastante. Você, arquiteto, não vai ser útil para você renderizar projetos, mas dá para você desenhar vários projetos ali em programas de arquitetura como SketchUp ou outros programas como Sweet Home, e você pode terceirizar a renderização, né? Porque se você for renderizar o projeto nesse notebook, vai demorar muito tempo. Para você, estudante, para você, professor, o notebook vai funcionar muito bem ali sem travamentos e etc, porque ele tem bastante recursos interessantes. Para você, contador ou que trabalha com escritório como advogado, vai ser uma ótima escolha para você ter aí para o seu atendimento, para o seu funcionário ou para você mesmo, tá? Que o notebook ele está muito bem provido de recursos, então o notebook vai agilizar de certa forma o seu trabalho, porque ele atende às especificações mínimas para os dias de hoje. Então é um notebook que você vai comprar e vai conseguir utilizar de uma maneira muito boa, certo? Agora que eu já adiantei praticamente o vídeo inteiro, nós vamos para o nosso quadro análise de compra, tá? A gente sempre começa analisando as imagens do notebook e hoje não vai ser diferente. Os notebooks da Dell costumam ter o mesmo visual na sua linha, tá? Só vai mudar ali na linha gamer. Então, você provavelmente já viu esse notebook em outros vídeos do canal, mas a gente vai analisar de igual maneira, tá? Temos aqui um notebook muito bonito, com cantos arredondados, um visual moderno, né? Uma ampla tela aqui, como você pode ver. As bordas são finas, tá? E isso, de certa forma, é um ponto negativo, pessoal, porque bordas finas aumentam a fragilidade da tela, certo? Poderia ser melhor que o notebook tivesse as bordas um pouco mais largas, mas o que acontece? Hoje em dia, o mercado tá empurrando isso na gente. Tem que ser borda fina, tem que ser bonitinho, o notebook tem que ficar bonito, não importa se ele vai se tornar mais durável ou não, certo? Então, a maioria dos notebooks que você vai ver aí no mercado possui bordas finas, mas não é um ponto muito legal. Temos a webcam, um LED para indicar se a webcam está sendo utilizada ou não, né? Quando você abrir o aplicativo de câmera, ela vai acender. E um microfone aqui para você fazer as suas chamadas de vídeo. Em relação a webcam e microfone, é sempre recomendável você utilizar uma webcam externa, tá? Porque geralmente as webcams que vêm nos notebooks e os microfones também não têm uma boa qualidade. Então é sempre imprescindível que você compre separadamente uma webcam, que vai ajudar muito aí nas suas chamadas de vídeo ou videoaulas. Temos aqui também a foto da traseira aqui do nosso notebook, né? Vamos ter aqui da tampa, que eu gosto de chamar de traseira, a marca da Dell, bem bonita, centralizada. E o que dá para ver nessa imagem aqui é isso, né? Vamos passar aqui que vamos ter agora uma imagem do teclado. Nosso teclado aqui ele não é retroiluminado, tá? É um teclado comum, mas ele tem um teclado numérico aqui, o que é muito bacana, pessoal. Outra coisa interessante é que a gente tem todas as teclas de multimídia, né? Então o notebook está bem bonito, aqui está bem provido, além de ter a foto já no padrão brasileiro com a tecla cedilha, e o ponto de interrogação, infelizmente, só vai ser possível utilizar utilizando as teclas Alt GRW, tá? Então nós não vamos ter uma tecla específica aqui para utilizar o ponto de interrogação. Na verdade ela tá aqui, ó, não tinha visto, tá numa posição diferente do comum, né, do padrão dos notebooks. Temos um atalho aqui para abrir a calculadora, alguns botões mais efetivos para você realizar cálculos, que é muito interessante para quem é contador, e temos aqui o botão de ligar. Além disso, a gente consegue ver aqui nessa foto que as dobradiças são
nas laterais do notebook, tá? O que acontece, pessoal? Geralmente os notebooks têm as dobradiças nas laterais, você precisa ter um cuidado maior, porque esse tipo de dobradiça é mais frágil, tá? Porque se você abrir a tela pelos cantos, forçando mais um lado que o outro, com o passar do tempo, 1 ano, 2 anos, é muito provável que essa dobradiça vai quebrar. O correto é você abrir a tela do notebook utilizando as mãos do centro para cima, tá? No caso desse notebook, nós não vamos ter o desnível para a abertura da tela, o que é um ponto negativo, porque ele indica exatamente a forma como você deve estar abrindo o notebook para utilizar. Nessa imagem também tem aqui algumas informações do notebook, mas isso a gente vai avaliar depois, tá? E temos um touchpad bem grande e bem bonito. Temos aqui uma imagem que ressalta que a tela é Full HD, já que eles já estão falando sobre a tela, eu vou aproveitar para dar uma iniciada aqui a respeito da tela, tá? Temos uma tela de 15.6 polegadas, é o tamanho comum dos notebooks, a maioria dos notebooks que estão no mercado possui esse tamanho de tela, então vai caber na maioria das mochilas voltadas a notebooks, e ainda melhor que essa tela aqui é Full HD, então nós temos uma tecnologia excelente aí para você utilizar no dia a dia e até fazer algumas edições de imagens, tá? As cores dessa tela não são muito fiéis, mas para quem vai fazer um uso mais geral do notebook, não voltado à edição de vídeos e imagens, vai conseguir fazer um excelente proveito dela. E é uma tela muito bacana para você assistir aquele filme ali com a sua namorada, seu namorado, ou até sozinho mesmo, né? Aqui uma foto de um bonito rapaz utilizando seu notebook da Dell, e aqui tem várias fotos de propagandas, né? Dizendo aqui que a bateria dura muito, mas não diz quantas horas, né? Faz 4 horas aí, pessoal. Bora aproveitar para falar das portas do notebook. Estamos aqui na lateral direita do rapazinho. Temos a entrada aqui para o carregamento, um LED para indicar se o notebook está ligado ou não, e uma linda, perfeita, maravilhosa e necessária porta HDMI. Essa porta é excelente. É ela que você vai utilizar para conectar seu notebook a projetores, também conhecido como data shows, aquele negócio lá que mostra a imagem na parede, né? Muito bacana, pessoal, principalmente para professor e para estudante, né? Que sempre está ali apresentando seminários ou apresentando a aula com slides, indispensável, tá? Essa porta é muito importante. Além disso, no seu dia a dia, você pode conectar uma segunda tela a seu notebook e utilizar ele com 2 telas ao mesmo tempo, o que vai aumentar muito a sua produtividade. Eu indico essa função, inclusive, para o pessoal que tem escritório de contabilidade. Se você quer ali que o seu funcionário tenha uma maior agilidade no trabalho, dê um segundo monitor para ele e conecte no notebook, que ajuda muito, tá? Além disso, você também pode estar conectando uma televisão, né? Vai que a sua televisão não é tão atual, mas tem a porta HDMI, você pode conectar lá para assistir um filme família. Então, indispensável, é uma porta muito importante, deveria ter em todos os notebooks, mas infelizmente isso não acontece, certo? Temos aqui mais 2 portas USB para você conectar tudo que é direito em relação ao USB, mouse, teclado, câmera e etc. Temos a outra lateral com mais portas, temos aqui a porta mista para o fone de ouvido. Essa porta aí, pessoal, ela é para um único cabo, porque hoje em dia os fones vêm com um único cabo para fone e microfone ao mesmo tempo, tá? Mas caso você tenha um fone antigo que tem 2 cabos, um para o microfone e um para o fone, basta você comprar um adaptador, é bem baratinho, pessoal. Você conecta nessa porta e vai transformá-la em 2, tá? Depois temos mais uma porta USB, totalizando 3 portas USB. Nesse notebook nós não temos portas USB-C, tá? Que é uma tecnologia mais atual, mas ela não é tão utilizada ainda, então por enquanto não vai ser um ponto negativo. Depois temos uma entrada para cartão SD, aquele cartão grandão que vai com um SD pequenininho nele, muito interessante para quem tem aquelas câmeras antigas ou para quem tem câmera de segurança, né, que fica armazenado cartão de memória. Você pode acessar diretamente pelo seu notebook por meio dessa porta. Hoje em dia ela já não é tão utilizada, é só para esse tipo de uso mais específico mesmo, mas é bacana ter. Porém, tem um ponto negativo, esse notebook não tem a entrada para cabo de rede, tá? Então vamos supor que no seu escritório os notebooks são conectados via cabo, não possui Wi-Fi lá, né? Então isso pode ser um problema para você, ok? Mas se você não tem necessidade de utilizar a conexão via cabo, o notebook tem um Wi-Fi, lógico, né? Ele não fica sem acesso à internet onde estiver Wi-Fi, mas fará falta esse tipo de porta porque ela proporciona a conexão mais rápida e melhor. Pessoal, finalizando a análise das imagens, agora a gente vai para as especificações, tá? Mas antes, hoje é dia 9 de novembro, o notebook está custando R$ 3.119, tá? Ele está com desconto de 5%, o preço original é R$ 3.279. Fica atento a esse preço, porque a Black Friday está se aproximando, não seja enrolado, tá? Esse notebook tem que estar com um preço interessante durante a Black Friday, ok? Então aqui no nosso canal você sabe a data da gravação e o preço que estava na data da gravação, lógico, né? Inclusive, pessoal, esse notebook é vendido pela própria Dell, né? O que facilita um pouco aí a garantia, e você pode devolver o notebook aí
em até 7 dias após receber, vai que você não gosta dele. Eu gosto bastante aqui desse sistema da Amazon, né? Eles são bem legais. Agora vamos às especificações. Na Amazon, pessoal, as especificações costumam ficar no título do produto, as especificações mais corretas, mas não se preocupa, tá? Eu vou explicar da maneira mais fácil de entender possível. Não quero falar palavras difíceis e o que eu falar de difícil eu vou tentar explicar para você de uma maneira simples. Então, pessoal, aqui no título do notebook, até M25P é o nome do notebook, tá? Para que vai servir o nome dele? Para você comparar preço em outra loja. De repente você não quer comprar na Amazon, quer ver se outro lugar tá mais barato, né? Então você vai pesquisar por esse nome, tá? O que acontece? O pessoal geralmente vê esse notebook aqui, essa carcaça bonitinha, R$ 3.119 na Amazon. Ela vai em outra loja e vê um notebook por R$ 2.500 e pensa que é o mesmo notebook, enquanto na verdade não é, tá? Então ela acaba comprando um notebook de baixa qualidade pensando que é o mesmo da outra loja. Então, se atente ao modelo do notebook quando você for pesquisar preço, ok? Depois temos aqui 15.6 polegadas Full HD, isso aqui eu já falei a respeito da tela, né? E depois temos aqui a 11ª geração do Intel Core i5, tá? O Intel Core i5 é o processador, tá? A 11ª geração é uma das gerações mais atuais que a gente tem atualmente, e o processador Intel tem vários tipos, certo? Então nós temos Celeron, Pentium i3, i5, i7 e i9. Viu que eu pulei várias casas para chegar no i5, né? Eu falo em ordem, tá, pessoal? Então nós temos o processador Celeron e Pentium, que são processadores básicos, o i3, que é um processador um pouco mais entre básico para intermediário, e temos o i5, que ele é um intermediário para avançado, certo? Então, processador i5 é aquele processador que você compra na dúvida. Será que vai servir para mim? Será que vai me ajudar? Então, esse processador i5, ele vai quebrar galho para diversos tipos de uso. Então, esse tipo de notebook, como eu falei lá no começo, ele atende um público muito amplo por conta das configurações dele, tá? Ele não é um notebook só para estudantes. Ele não é um notebook só para jogos, tá? Então, ele atinge um público muito amplo. Esse tipo de notebook é muito bacana por conta disso. Então, o processador i5 vai ser excelente. Pessoal, você que é estudante, você que vai trabalhar com professor, não precisa se preocupar, tá? É uma escolha excelente. Vocês podem achar que eu tô puxando o saco do notebook. Não é, eu tô realmente fazendo análise, tá? Inclusive, vocês vão ver que eu vou combinar todos os pontos aqui ao final e vão entender por que eu estou dando esse veredito, tá? Que ainda tem mais coisas para falar. Não é só o processador que importa, lógico. Mas para você que é estudante, você que é professor, ele tem muito mais recursos do que você precisa utilizar. Então, o notebook vai te atender muito bem. O notebook não vai travar. Pode ocorrer de acontecer algum travamento? Todo notebook está sujeito a travar. Pode ser o notebook mais top do mercado, ele está sujeito a travamento, tá certo? E como eu falei lá no começo, né, um notebook vai atender bem aí também engenheiros, vai quebrar um galho dos engenheiros, dos arquitetos, dos contadores, de quem trabalha em escritório, advocacia. Vai ser uma excelente escolha de máquina para você manter no seu escritório, para ajudar no seu trabalho, ou até mesmo para o seu funcionário, né? Então esse é o processador, pessoal, muito bacana. Depois temos 8 GB. O que é esses 8 GB? Tão pouco, o que é isso? Isso aqui é a memória RAM. Vou te explicar o que é a memória RAM agora, pessoal. Ó, o nome é um pouquinho difícil porque é em inglês, mas é fácil de entender. Vamos supor que nós temos aqui as 8 GB de memória RAM, tá? 8 GB. A memória RAM, ela serve para você manter os aplicativos abertos. Então, quando você fecha um aplicativo, ela instantaneamente para de ser usada, certo? Então, estamos aqui com 0 de memória RAM. Vou abrir o Facebook, vou consumir uma parte dela. Vou abrir o YouTube, vou consumir outra parte dessa memória. Vai chegar um momento que eu vou abrir tantos aplicativos ao mesmo tempo que vai atingir as 8 GB. Quando ele atinge as 8 GB, é geralmente onde o notebook começa a travar e pode até reiniciar em alguns casos. Hoje em dia, pessoal, o mínimo recomendado de memória RAM são 8 GB, tá? E nós temos aqui o mínimo, né? O que é bacana. Então, para se tornar um notebook que com certeza vai atingir um público mais amplo, ele precisava dessa especificação de 8 GB. Então, nós temos uma quantidade bem razoável aqui, tá? Para ajudar a gente. Pelo menos nos próximos 2 anos, você não precisa se preocupar muito com essa quantidade, tá? Porque ela vai atender bem aí por um certo tempo ainda. Depois temos 512 GB SSD. Geralmente o pessoal confunde memória com armazenamento e costuma chamar esses 512 GB de memória, né? Mas na verdade, pessoal, é armazenamento, então eu vou utilizar esse termo, tá? 512 GB de armazenamento vai dar para você salvar bastante coisa, bastante música, bastante documento, bastante arquivo do Word, bastante vídeo, filmes originais, e dá até para baixar alguns jogos aí pro seu filho, né? Seu filho gosta de jogar Roblox, então você não vai conseguir consumir essa memória muito rápido, tá? A não ser que você
use esse notebook como arquiteto e engenheiro, porque eles costumam gerar arquivos mais pesados, né? Computador geralmente ali vai umas notas XML, umas coisas assim, não são tão pesadas, tá? Então a quantidade bem razoável. E um detalhe, tá? Se você tem aqueles notebooks antigos que demorava 2 minutos para ligar, hoje em dia isso não é mais realidade, pessoal. Hoje em dia o notebook liga em menos de 10 segundos. Pode passar um pouquinho mais, mas nunca vai chegar nem perto de 20 segundos para ligar os notebooks de hoje em dia, porque eles contam com essa tecnologia SSD. Já não é mais realidade. Você antigamente ligava o seu notebook, dava tempo para fazer um café, dava tempo para fazer um almoço, você voltar, ele não estava ligando. Aí quando ele ligava é que você ia usar, né? Hoje em dia não é mais assim. Você aperta para ligar e ele já liga instantaneamente ali na sua cara. Muito bacana, né? Depois temos o Windows 11. Aqui é o sistema operacional do notebook. Pessoal, o sistema operacional, para você entender melhor, vamos dizer aí que você tem um celular da Apple, né? A famosa maçã mordida, um iPhone, o iPhone 15, para ser mais massa, assim. Pessoal, o sistema que você vai utilizar nesse celular é o iOS, tá? Então o pessoal fica com raiva de celular, velho, fica atualizando o iOS direto. Isso ali é o sistema operacional, né? Agora, se você não é muito chegado na Apple, você pode ter um celular aí da Samsung, da Xiaomi, da Motorola, da LG e etc. Eles utilizam o sistema operacional Android. Inclusive é muito chato também, né? O pessoal fica lá, atualização de software, atualização de segurança. Toda semana uma atualização pro Android, né? E esse aí é o sistema operacional dos celulares. Nos computadores a gente utiliza o sistema operacional Windows, tá? O melhor sistema operacional para computadores, né? O mais simples de utilizar. Inclusive a dona do Windows, que é a Microsoft, também é a dona do pacote Office. Ou seja, dona do Word, dona do Excel, dona do PowerPoint. Já é de se imaginar que o sistema é bem fluido e fácil de utilizar, né? Então eles produziram sistemas focados na produtividade. Mesmo que você nunca tenha usado o computador, dentro de uma semana você já está bem acostumado com o sistema, tá? Pessoal, bora dar uma olhada nas avaliações, vamos ver se tem alguma, porque o notebook é muito recente, acabou de chegar na Amazon, mas tem 3 avaliações aqui, e infelizmente só tem uma aqui com texto, né, que é do Daniel, uma compra verificada. Ele falou que é uma máquina, atende às minhas necessidades, muito bom e bonito. Infelizmente a gente só tem essa avaliação para ver hoje, tá? Só a do Daniel mesmo, mas tudo bem, né? Quero agradecer, pessoal, você que assistiu até aqui, tá? A minha indicação de loja para compra é a Amazon, que eu já tive diversas compras, já precisei devolver encomendas na Amazon e eles sempre me trataram muito bem, tá? Sempre funcionou para mim. E espero que funcione para você também, que Deus te abençoe. Se você for comprar esse produto, que Deus abençoe, que ele chegue na sua casa, pessoal, em perfeito estado, que não venha dar defeitos de fabricação, que não venha te dar dor de cabeça. Eu não quero isso para você, eu quero resolver o seu problema, tá, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a sua semana. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um cheiro!